voltando aqui. A gente estava na entrevista com o doutor Marcelo Acarini, que é escritor, ilustrador, artista plástico. E aí tivemos um problema aqui com a internet. Fiquei falando sozinha. Só caiu aqui do Instagram, viu? Então agora é esperar o doutor Marcelo chegar por aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Por favor, alguém me acena? Regina, Fábio, doutor Claudinei. Obrigada, Fábio. Vamos esperar. É uma pena mesmo, uma pena. É assim, né? Então a gente estava aqui conversando com o Dr. Marcelo Acarini. Dr. Marcelo, além de médico, ele é escritor, ele é artista plástico e também, então, ele é ilustrador, ele ilustra as próprias obras, né, os escritos dele, e também ele ilustra alguns escritos, publicações de outros escritores. Dr. Marcelo já voltou, vou chamá-lo aqui. Muito obrigada por vocês terem voltado, pela paciência aí. É assim, são os novos tempos. Oi, Dani. Né, Marcelo? São os novos tempos. Não, a gente vai se adaptando. Eu fiquei preocupado Vai. porque achei que fosse a minha internet aqui, que a gente já teve problema na live de sábado, mas parece que não era, acho que caiu por aí. Mas tá bom, vamos embora, vamos lá. Vamos pra Acho frente. que foi por aqui. Fiquei aqui falando sozinha, ouvindo É você. um horror isso, né? Você travou para mim. É um horror, Mas é um assim horror. mesmo. E aí você estava me dizendo, a gente estava falando sobre essa questão de você dar nomes de cineastas e, de repente, os seus contos podem virar aí um roteiro também. Você tem conversado com o Jean-Jacques para, de repente, virar aí alguma Um série? curta-metragem, O que na você verdade, pensa? de um Um conto curta? específico. A gente tem esse conto em mente, mas a gente já chegou à conclusão de que... Espera aí que eu estou tentando ajeitar a câmera agora. A gente Não tem problema. está chegando à conclusão de que tem outros contos também que dão curtas-metragens e talvez barateie isso. Mas isso é uma questão da gente Olha, batalhar patrocínio e tudo. Vamos ver se a gente consegue. que interessante. A gente tem um amigo em comum, quer dizer, meu Sim, amigo que eu acabei te apresentando, o Vicentini, sim. ele tem Vamos ver se tem. batalhado ele está rodando, né, o Doutor Ah, Hipóteses, ele está filmando, isso, isso. também na raça. Já existe uma possibilidade de virar um curta mesmo para plataformas de streaming, né? Netflix, Globoplay. Sim. Já tem visto isso, mas para que o filme chegue até isso, ele precisa ser feito. Então, ele também tem contado com a colaboração pelo Catarse. Não é É uma coisa fácil, que né? funciona bem, Não é não é fácil. fácil. Eu tive uma reunião com o Não. Vicentini, graças a Funciona você. bem. Eu tive uma reunião com o Vicentini que você tive a honra de ser apresentado ele para você, para a gente também tentar levantar e fazer esse mesmo conto, o Jean-Jacques, o Vicentini e outros contos. Mas realmente não está fácil, está difícil para todo mundo, inclusive para nós, né? Quem trabalha com audiovisual, eu acho que está sofrendo muito com audiovisual, porque audiovisual, de maneira geral, é um troço caro, né, Dani? Então, se você Muito. escrever um livro, editar um livro é uma coisa bastante barata hoje em dia, mas você fazer um curta que seja é uma coisa que demanda muita grana. Então, assim, o Jean-Jacques está atrás de grana para fazer o curta desse conto, o Vicentini também foi atrás, outros contos, mas realmente é difícil você levantar grana para isso, não é fácil não. É paciência, né? Tem que ter É, paciência. Pode levar anos, é, mas se o negócio é bom e mais pessoas aí estão abraçando, é é. Eu paciência, fico, é um eu, trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha e eu fico contente porque, assim, na verdade, eu vi outro dia uma entrevista com
Walter Hugo Mann, o escritor português, ele disse que os cineastas o procuram e de cada 100 histórias que ele escreveu, meia viram filme. Se isso acontece com Walter Hugo Mann, que é um cara consagradíssimo, imagine com Marcela Carilli. Então tá tudo certo. Entendeu? Eu costumo ver Ah, as coisas com bastante otimismo, eu tento ver com bastante otimismo, eu não me iludo também com coisas sim, assim. você é Muito legal. ótimo. E, por que não, né? Eu acho que É, meio caminho você já tem, porque é, muitos esbarram na questão de não ter um contato, né? E o sim. relacionamento hoje em dia é muito importante, né? Esse Tem, primeiro contato você já tem com quem pode te traçar uma rota aí para que você chegue nessa finalidade, né? sim, Mas eu quero saber, sim. qual é o conto? É do O menino morto. conto é do livro do ano passado, Pequenos Contos Do de menino Desespero, morto. desculpa, Menino Morto e Mais Nove Madeleines Prustianas, é justamente o primeiro conto. Mas há outros também em transação para a gente tentar levantar. Esse livro, O Menino Entendi. Morto, ele está inscrito para o Prêmio Jabuti de Contos. Você passa por uma pré-seleção, né? E ele Uhum. está inscrito para, para livro de contos. Vamos ver se a gente pelo menos consegue uma indicação para finalista, já seria ótimo, né? Seria bem legal. Vamos ver. Nossa, maravilhoso. O prêmio Jabuti é É o um prêmio, né? Oscar, né? É, É o eu estava prêmio, é um Oscar da é o prêmio. literatura. Como diz o próprio Inácio de Loyola Brandão, que tem 5 jabutis, ele falou, Marcelo, ganhar o jabuti é ganhar a Mega Sena. Não preciso ganhar, mas se eu ficar entre os 10 finalistas, já estaria no paraíso. Entendeu? Muito legal, muito legal. Olha, tem gente aqui dizendo Cibele vai ganhar. Pronto, a torcida Ó, já obrigado, tá Si, obrigado. formada. Obrigado por prestigiar. É, é, é. Ô A Marcelo, eu Cibele é queria uma saber grande um amiga pouco. minha. Oi, desculpe. Pode, passa, depois eu te conto. Sim, por favor, é uma grande amiga sua. É uma grande amiga minha, casado com um amigo meu, que é o meu amigo mais antigo, que a gente se conhece há praticamente 50 anos, chama Luiz. O livro do Fellini é em homenagem ao Luiz, que somos grandes amigos. A gente está Ah, nessa aventura feliniana da vida desde pequenininho, assim, desde os que anos 70. privilégio! Que privilégio! Muito Que bom, muito bom. legal, muito bom, Mas eu muito bom. E brutalmente aí eu quero que interrompi uma você me pergunta diga, sua. É. por que que você dá esses nomes, esses títulos, na verdade, para os seus Longos, né? livros, para suas. É, São títulos longos e são é, títulos que trazem uma referência tanto do cinema como de outras literaturas, vamos dizer, de outras formas de arte, né? Como Fellini, Mastroianni para o ano que vem, sim. Proust. Eu, eu sempre gostei de títulos longos. Assim, se você notar, repito, eu falo muito no cara, mas o cara é uma influência para mim porque eu conheço desde a infância. Ele era amigo do meu pai, pessoal, que é o Inácio. Ele sempre tem títulos muito longos. Quando você é muito influenciado por um cara, Sim. você tende a fazer coisas muito próximas do que ele faz. O título Uhum. curto, para ele, na minha modesta opinião, para ele ser atraente, ele, na verdade, ele tem que ser muito sharp, assim, muito agudo. Por exemplo, Zero, que é o primeiro livro de Inácio Loyola, é um puta título, é um título curto. E é difícil você achar essa palavra. Eu prefiro correr para um título que é longo, que ameace contar uma historinha e que gere curiosidade. Por isso que eu opto pelos títulos longos, na verdade. E eu Se eu acho fizer sucesso, vão perfeito, assim, chamar eu pelo como. primeiro nome. Não, Desculpe. não entendi. Se ficar conhecido, vão sempre chamar pelo primeiro nome ou pelo nome inicial do livro, mas isso não tem importância. O importante é que chame a atenção do leitor, né? Então, e eu enxergo isso como já, assim, como eu sou produtora de conteúdo, né? Já Sim, é, co- trabalho com isso há 30 anos, pelo menos, sim. e eu enxergo essa forma como sim um mini conto. Você consegue é, trazer uma história a partir do título já. Muito Sim. interessante. Gosto muito O, disso que você faz. que legal. Você sabe, assim, você é uma pessoa muito perspicaz até por formação, por ser do ramo, né?
Eu sigo muito o que você me diz com relação a conteúdo e acho que essa coisa do título longo chama muita atenção. O Silviano Santiago, que é um grande escritor, ele diz que você tem que tentar bater a carteira da vítima, ou seja, você tem que tentar atrair o leitor na primeira oportunidade, né? Então, assim, não adianta você atrair por aquela coisa longa que vai seduzindo aos poucos. Se você bater a carteira do cara rápido, você já ganhou o cara, provavelmente ele vai ler seu livro. Então é uma coisa interessante. É um conselho dele, É que acho que verdade. você já até conhecia por ser uma grande produtora de conteúdos, né? Sim, que é o que a gente chama hoje de escrita criativa, né? As Sim. pessoas dão nomes, né? Dão nomes para Rótulo é uma coisa as meio várias chata. coisas, rótulos, enfim, é. É, é, Mas é isso. E o que eu quero é. saber é assim: você então teve essa referência para os títulos longos e essa Sim. referência para os cineastas, para os Bom, outros escritores. cinema, Por que que você cinema, traz eles para os seus títulos? eu trago porque assim eu sou absolutamente fascinado por cinema. Eu me lembro quando eu era criança, você sabe que eu fui criado em Araraquara, embora tenha nascido aí em Piracicaba com muita honra, mas eu fui criado em Araraquara e meu pai era uma pessoa muito culta e gostava muito de cinema. Tinha uma coisa em Araraquara, principalmente na época da ditadura, eu nasci em 65, eu cresci sob ditadura. A Faculdade de Filosofia da Unesp, ela trazia, nas segundas-feiras que os cinemas fechavam, ela trazia os cinemas por mala diplomática dos filmes da Cortina de Ferro. E exibiam nesse dia de folga do cinema numa coisa que se chamava Sessão Zoom. E o meu pai me levava para ver essa sessão. Isso era uma manobra para fugir da ditadura. Eles traziam o filme por mala diplomática não se fuça, né? Exibiam o filme correndo numa sessão de segunda-feira, as pessoas iam, assistiam o filme, eles tocavam, devolviam o filme para a mala diplomática. Eu fui crescendo vendo o cinema da Cortina de Ferro, cinema europeu e muito cinema italiano por conta do meu velho. Então, assim, você é formado nessa idade, né? E assim, aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu uso muito o cinema, uso muito. Quando eu escrevo, inclusive, talvez isso seja um dado importante. Você já deve ter notado, você que já leu, eu escrevo praticamente por cena. Eu escrevo uma cena, é É assim, verdade. eu não consigo escrever mais do que uma cena por dia, porque senão fica muito ruim, a qualidade cai muito. Então eu escrevo uma cena, paro, penso, no dia seguinte eu escrevo a cena sequência, da sequência do conto, e assim, eu sempre tenho como se eu tivesse uma câmera na cabeça, olhando o que está acontecendo, onde está essa câmera nesse momento, como está o ambiente, como está o personagem. A influência do cinema é praticamente total na minha literatura, total, total. Que bárbaro isso, que história boa. Você já tem um Que olhar bom. de diretor aí, de cineasta. Talvez mais de roteirista, como eu Gosta? falei. Eu acho que é mais de Hum. roteirista. Agora, qualquer paixão me diverte, né? Como dirigir também seria bastante legal. Mas eu acho que me falta formação, eu acho que para a área específica de cinema, né? Sim. O que, assim, quanto tempo você dedica para o seu, para um livro por ano é uma produção É, grande. grande, né? São livros É, curtos, na verdade, né? Mas mesmo assim, assim, exige mesmo assim, porque criatividade, dedicação. você tem que ler, reler, corrigir, ir e voltar, e assim mesmo ainda passa alguma coisinha. Mas eu dedico, lendo, ou escrevendo, ou corrigindo, eu dedico pelo menos 2 horas por dia para a literatura, 2 ou 3 até. E você tem que levar em E consideração que você, você em 2 horas ou 3, você produz pouco, não é fácil. Se você quiser produzir um texto com sim, qualidade. Você que produz conteúdo, você sabe quanto isso custa, né, Dani? De trabalho intelectual, né? nossa, para você ter para o pessoal ter uma noção, né? Eu fui repórter de Sim. jornal por muito tempo, de jornal também, e assim, uma matéria, a gente chegava às vezes da rua, e é claro, tinha matéria que você tinha que escrever em 15 minutos, e aí era É, o hard news, né? é, Mas uma matéria mais bem elaborada, você certamente dedicava de 2 a 3 horas para é, sair um texto que a gente chama de 2 laudas, 3 laudas no máximo.
porque há É. uma pesquisa, não é simplesmente chegar e escrever, né? Você tem que checar, tem que pesquisar para colocar tudo aquilo ali. E uma produção de livro não é diferente disso. Você lê o quê? Quem que te inspira? Ô perguntinha, né? A gente estuda tanto para perguntar quem te Não, não, não. inspira. É, mas Mas antes de, é, mas é, mas antes de mas é a responder, curiosidade. então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma observação, com relação ao seu trabalho. Eu, Por particularmente, favor. acho o seu trabalho muito mais difícil, porque você tem alguns problemas bastante sérios. O primeiro é que você tem que produzir um conteúdo tendo certeza de que aquele conteúdo é verdadeiro. Então, você tem que Ah, checar sim. muito. E você tem a questão É. do prazo. Você meter um bom texto num prazo rápido, sem muito tempo para corrigir, sem. Assim, a gente quando escreve um conto, você vai ler uma semana depois, você viu que você cometeu um erro absurdo de sequência na história, horrível. Você não tem tempo para fazer isso. Ainda você tem que ter certeza de que o que você está dizendo é verdade. Então a sua atividade é muito mais difícil. O meu conto é tudo mentira. Assim, pode ser baseado na verdade, mas é tudo mentira. Eu não tenho compromisso com a Sim. verdade. E tenho muito tempo para fazer e para corrigir. Você não tem isso, né? É Quanto ao que me verdade. E inspira, no dia seguinte você vai ser lido no dia seguinte, no caso do jornalista, do repórter, vai ser lido no dia seguinte por mais de 100 mil pessoas, vamos dizer. Isso numa tiragem de 25 mil sim, de um jornal, né? Você bota aí 4 pessoas lendo o mesmo material, então sim, 100 mil pessoas. E são 100 mil pessoas que vão ler e descartar o que você levou um dia todo, muitas sim. vezes, para fazer. É É muito complicado. Eu acho a triste, sua é atividade. morte súbita. Eu acho a sua atividade bastante mais difícil, porque eu tenho tempo e não tenho compromisso com a verdade. Você tem. Então é um negócio complicado isso. Eu respeito muito o seu trabalho, eu sempre falei isso, porque Muito realmente obrigada. é muito complicado isso. Mas você perguntou do que me Muito inspira? obrigada. Imagina. Mas O eu que me quero inspira? só aproveitar um gancho antes de você Sim, responder sim, isso, diga. que na verdade você falou, eu não tenho compromisso com a verdade, mas o compromisso literário, eu acho que é um compromisso com a atração, porque Sim, eu vou indicar o seu livro, eu vou me envolver, ele vai me envolver, é, não só no título, como a gente já falou, né, mas sim, ele vai me envolver no início da leitura. Né? Eu me lembro sim. muito bem que teve uma época que eu não vou lembrar o nome do autor, e infelizmente me fugiu. Khalil, alguma coisa, O Caçador de Pipas. Foi um livro Ah, que estourou na época, né? Já sim. faz o Foi um quê? best-seller. Uns 15 anos. É. E aí eu fui ler, e eu li aquele livro, eu dizia, mas por que que esse livro está estourado? Por que que esse livro não me atrai? Não é possível, eu tô errada em alguma coisa. Se tá, né, senso comum, todo mundo está gostando, menos eu. Sim, Mas eu falei, vou insistir, não é possível. Quando eu cheguei no 8º capítulo, é que esse livro me enganchou. No sim. 8º capítulo, esse livro me enganchou. Eu falei, estava aqui então. E aí eu É, engoli o livro. Foi maravilhoso, foi sim. uma ótima experiência. Mas eu acho que a experiência da leitura é uma experiência de insistência também. Muitas vezes, ali no começo, você não está compreendendo, mas você tem que insistir porque a história é boa, né? O ápice, ele vem em outros momentos. Sim. É o que eu Assim, penso. na verdade eu não gosto muito de correr esse risco, não. Assim, isso depende, varia de escritor para escritor. Eu gosto de pegar Uhum. o cara, bater, como eu disse, repetindo, bater a carteira do cara, se possível no título ou no primeiro parágrafo, entendeu? Porque eu quero que ele, na verdade eu quero que ele leia, então assim eu já tento pegar rápido, né? Tá Você tinha perguntado certo. sobre o que me inspira, né? Na verdade, era isso? Isso. Eu O que me perguntei. Na verdade, eu sou um cara muito observador, né? Sou um cara muito sambado, já rodei muito, sou velhinho já, e aí eu vou anotando umas coisinhas, assim, tem coisas bárbaras. O fato de ser médico te dá histórias fantásticas. Eu tenho que me policiar, porque senão eu vou fazer um livro só com conto, com personagem médico, que seria péssimo. Mas quando dá para adaptar a história que você viu como médico para outras atividades, eu mudo o personagem. Mas assim, só o Uhum. fato de você ter 55 anos e ser sambado já te dá muito material.
E eu tenho as minhas anotaçõezinhas e tal, vou elaborando uma história na cabeça, faço as anotações, e aí a hora que eu acho que o conto está estruturado na minha cabeça, eu faço uma primeira versão. É por aí, é pura observação mesmo. Por isso que é feliniano. Fellini fazia tudo o que via na rua, né? Fellini tem uma história bárbara. Será que eu posso contar? Tem um tempinho aqui. Por favor, todo nosso. Falando de inspiração, Fellini tinha uma história, ele foi receber um prêmio em Cannes, uma mulher parou, ele estava na época da premiação do Festival de Cannes, uma senhora parou o carro, era uma senhora rica, com motorista, ela parou um carro, o reconheceu, parou o carro, pediu para o motorista parar. Ela era uma mulher que tinha uma prótese de metal no nariz e carregava um macaquinho pela coleira, um mico. Ela olhou e falou, senhor é o Fellini? Ele falou, sou. Ela falou, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Ele contou essa história, tem numa entrevista bárbara dele. Ele falou, a senhora pode fazer a pergunta que a senhora quiser. Ela falou assim, por que o senhor não escreve sobre gente normal? Meu, é muito louco isso, entendeu? Assim, porque a mulher era totalmente esquisita e pedia para ele escrever sobre... Assim, as pessoas têm uma noção de normalidade completamente É. parametrizada, é muito ruim. Então, mais uma vez, a influência do cinema. Por isso que eu escrevo o que eu vejo, quase tudo. A É isso. observação para tudo, né? É, O escritor, ele é um criativo por natureza, né? Você tem que estar com a cabeça todo vapor aí. E aí, sim, a sim, criatividade, eu acredito nisso, que a criatividade, o combustível dela é a observação. sim. Então, É o quanto mais material, né? você É a aguça o seu olhar, matéria-prima. é o material. É a Quanto matéria-prima, mais você é. aguça o seu olhar, mais você consegue viajar assim também e manter É, uma certa infantilidade. Eu acho que o bom sim, escritor ele mantém uma certa infantilidade, né? Porque sim, a criança ela tem essa. Você pergunta o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, astronauta. Não importa o obstáculo que ela vá enfrentar para chegar, o desejo dela é aquele e ela acredita piamente. E isso faz com que desperte a criatividade, né, para outras questões, e ela consegue isso porque ela observa. Por que ela quer ser uma astronauta? Porque ela quer alcançar as estrelas, né? sim, Não é todo o aparato de estudo ou da dedicação, mas é o que ela vai alcançar. Eu acho que o escritor sim. é muito disso, O né? Não escritor, sei na se eu estou verdade, ele falando mantém. bobagem aqui. Não está falando bobagem, tem até um exemplo disso. Eu acho que o escritor e o artista, que é o cara que nasce, como eu disse, a gente nasce artista. Como eu convivo muito com criança pela questão profissional, eu ouço coisas bárbaras. Assim, às vezes uma criança faz um desenho maravilhoso, uma criança de 5 ou 6 anos, eu falo, nossa, isso está lindo. E eu brinco com ela, falo, olha, eu vou chamar um professor para me ensinar a desenhar. A criança fala assim, nossa, mas você esqueceu como é que desenha? Então a criança não tem a limitação, né? Assim, para Uhum, ela desenhar é uma coisa que sai naturalmente. Então, o artista é um cara que mantém essa capacidade de observar alguma coisa e criar sem muito freio. Assim, o que acontece é que às vezes a criança é tão educada de maneira formal que freia essa capacidade criativa dela. E na verdade ela realmente sabe desenhar, não precisa aprender, né? É muito interessante isso. é muito interessante. Olha, eu quero É. te perguntar uma coisa que me veio agora assim. A gente falou aí do cinema, dessa influência também um pouco que o que você, o que você lê para se inspirar, né? E o que você ouve? A gente começou aqui ouvindo Chet Chet Baker. Baker. É. O que você Então, na ouve? Você ouve verdade, alguma coisa ouço muito jazz, ouço muito música quando você clássica. está escrevendo? Não, não estou escrevendo não. Só estou escrevendo não dá, porque Hum, vai me distrair. Ouço muita música clássica, assim, sou frequentador assíduo da Sala São Paulo. Eu toco mal e toscamente um pouco de violino, eu adoro quarteto de cordas. Então, eu vou pelo menos 4 vezes também. ao ano na Sala São Paulo assistir todos os concertos do quarteto de cordas da USESP. Ouço muita música clássica, ouço muito jazz, ouço muito rock argentino, blues argentino, eu acho bárbaro. Tenho primos argentinos, Adoro. assim, aprendi a ouvir com eles. E muita MPB, acho MPB o máximo, assim.
e Tom Jobim, que era um gênio, né? E leitura, Dani, eu vou falar Sim. uma coisa para você. Desde que eu fui aluno da professora, grande mestra de literatura, Terezinha Belotti, em Araraquara, eu leio de 30 a 50 livros por ano. Assim, então eu não, assim, eu leio de tudo. Eu vou intercalando um autor brasileiro com um autor estrangeiro para não ficar monótono. E agora que eu tenho bastante mais de 50 anos, eu tenho relido muita coisa. A cada 10 anos eu tento fazer uma releitura dos grandes, Guimarães Rosa, Dostoiévski, Kafka. Embora o mundo acadêmico não goste muito, mas eu acho Jorge Amado um gênio. Eu leio, reli toda a obra de Jorge Amado. Também. Agora nós estamos em junho, eu comecei a reler em dezembro, só me falta reler Tieta do Agreste. E as pessoas não notam, mas Jorge Amado tem uma pegada de cinema ferrada, entendeu? Assim, ele é uma espécie de Fellini Sim, baiano, entendeu? Assim, ele é é, um Fellini baiano, assim. é bem Adoro Jorge verdade. Amado. Adoro Jorge Amado. Por isso que se adapta bem para o cinema, né? Por isso. Então a minha Eu leitura é tô de muito. cara que você lê Tudo, tudo. 50 livros, porque eu Um penso por assim, se semana, eu né? conseguir ler um por mês, É. eu tô me achando Então, muito a expert em leitura. então, mas Dani, é assim, é uma questão de hábito que vem desde os 15 anos de idade. É, e você se dedicar a isso, você tem que meter a literatura, assim, você tem que deixar o livro no carro. Como eu ando de um trabalho para outro, aqui em São Paulo eu levo, em cada deslocamento eu levo em torno de uma hora. Você pega farol, tal. Então o livro fica do lado, eu vou lendo entre um paciente e outro. Tem Você isso. vai aproveitando o tempo. Quando chegou no final do dia, você já leu 100, 120 páginas. Entendeu? E escreveu cinco. Bom, no meu caso, sim. No meu caso, eu leio muito tudo que Sim, cai. Eu digo, eu brinco que eu leio até folhetinho de mercado e leio mesmo. sim, Eu leio de sim, cabo a rabo, letrinhas minúsculas. E isso me cansa também a cabeça. Então, tem sim. um momento que eu preciso não ver nada, não enxergar. Então, É, assim, tem o meu momento do dia que é o momento de ficar em silêncio e sem e descansar minha vista. Principalmente é, porque também estou aqui pertinho dos 50 e a vista é, tem dado sinais mesmo de muito mais cansaço do que antes. A eu idade e a acho que eu sou. maturidade maravilhosas, né? Mas elas têm essas coisinhas. Mas eu não acho, eu acho que faz com que você leia um pouco menos é justamente a sua atividade está muito voltada para a leitura e para a escrita. Então fica difícil você, assim, tenho certeza que o cara que é violinista full time, ele chega em casa, ele não quer ouvir violino, entendeu? Assim, tá cansado, né? Assim, Enche mesmo. chego em casa, chego do hospital, assim, a televisão fala de coronavírus 100% do tempo. Assim, eu desligo a televisão, não quero nem ouvir falar em coronavírus, em doença. Então, assim, o problema é esse, né? Mas por E aí ninguém mesmo. pode nem ouvir falar que você é médico, que já vão perguntando, né? Não tem como fugir disso. É complicado Não. mesmo, né? E assim, Mas, eu acho que cada profissão tem uma questão, né? No sim, meu sim, sim. caso, como jornalista, agora eu sou mais comunicadora do que jornalista, porque eu não atuo mais em imprensa, mas Sim. atuo em assessoria de comunicação e outras áreas da comunicação. Mas assim, eu sempre ouvi qualquer pergunta que me fizessem, e eu sou muito franca, eu não sei sobre isso, não sei te responder, posso até pesquisar, mas não sei responder agora. Como você não sabe? Você é jornalista. Então, assim, a É complicado. jornalista tem a obrigação de saber tudo, mas não é assim que funciona. Não é, não é. E não tem nenhuma atividade que você tenha domínio total sobre ela, né? Assim, é muito Não, ainda complicado. bem, né? Senão Ainda bem, perderia a ainda bem. graça. Como é que você se desenvolve, evolui sem Não dá. necessidade do aprendizado, né? Sim, não tem como, não Quero, tem como. quero concentrar um pouco mais aqui no nosso, na nossa, nos seus livros, para a gente falar um Tá. pouquinho mais deles. Bom, o primeiro conto, Pequenos contos de desculpa, desespero e uma fábula de Pequenos amor. Contos de Desespero. Ele Isso. tinha esse daí, maravilhoso. Eu gostei demais Fala. desse livro.
Que bom, Gostei que bom. mesmo. É o filho que eu menos gosto, na verdade. Mas é assim, é É assim. o que você mais gosta? Não, 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 não é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o do Menino Morto. O Menino Morto é o que eu gosto mais. Mas essa é pessoal, na verdade. Sim, eu gostei muito do primeiro, é, Uhum. porque eu acho que ele causa um certo desconforto. É Sim. essa sensação que eu tive. E você sabe que a gente já falou sobre isso. Ele me causa um certo desconforto, ele tem uma pegada erótica também, Sim, né? sim. Nos outros livros, nesse livro de mais novo aí, que traz o Fellini na capa, ele também tem uma pegada erótica. Como que tá? Sempre tem um E por pouco de que erotismo. isso? Eu gosto, acho que isso é uma parte da vida importante. Sempre tem um pouco de É, erotismo. Na verdade, também são temas mais duros, na verdade. Eu abordo muito o suicídio. Eu sou um cara que gosto muito de psicanálise, leio muito psicanálise. Eu gosto muito do tema do gosto. suicídio. E uma coisa que eu gosto de retratar nos livros é o sofrimento das pessoas, sabe? Eu acho que a, as pessoas sofrem muito, 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 e assim, talvez seja uma maneira de eu colocar meu próprio sentimento para fora, né? É, essa pegada triste é uma coisa que me persegue na literatura, eu não consigo fugir muito. Dificilmente eu faço um conto alegre ou com um happy end, né? Assim, geralmente são contos bastante tristes, na verdade, bastante trágicos. Eu Eu acho que não. É, a tragédia é uma parte importante da vida, os gregos já falavam nisso, né? Então acho bem legal. não achei triste. O que É, quando eu digo que me incomodou, foi num bom sentido, me tirou do sim, comum sim, sim. ali, né? Sim, E mas me atraiu também. a intenção é incomodar mesmo, né? Eu tenho uma prima ela é super conservadora e ela sabe disso, e gosta de ser conservadora, é um direito dela. Mas eu acho ótimo, porque ela lê meus livros, ela fala assim, ah, por que você escreve isso? Eu falei, puta, acertei na mosca, né, meu? Porque se ela achou que tá ruim, é porque você tem. Então é livro para Sim, romper o conservadorismo mesmo, assim. Eu acho isso importante. Assim, eu tenho uma bronca danada com conservadorismo, sabe, Dani? Eu acho assim, eu eu também. acho o mundo, eu acho o mundo muito machista. Eu acho que o homem, principalmente o homem brasileiro, continua reproduzindo o maldito comportamento pré-histórico que atravessou a Idade Média de queimar as bruxas, né? Assim, ele não pode, assim, o homem tem que ter uma posse sobre o desejo feminino que me causa verdadeiro ódio. Eu não quero fazer palanque de cara feminista aqui, porque no fundo, no fundo eu sou Sim. homem também, fica parecendo falso. Mas eu acho que as mulheres sofrem muito esse policiamento, eu acho importante a gente falar sobre ele e tento focar nessa proteção ao direito da mulher e ir atrás dos seus desejos. As pessoas que não leem o Jorge Amado com atenção talvez não percebam, mas toda a literatura, depois da fase Hum, comunista do Jorge Amado, é destinada, parece que é uma coisa intencional dele defender o direito da mulher ter o próprio desejo. Você vê em Teresa Batista sim. Cansada de Guerra, você vê na própria Gabriela, sabe? Eu acho isso muito Ana importante. Gabriela. Eu acho que o homem tem que tentar, já que perdeu o papel clássico na sociedade, o que eu acho ótimo, ele tem que tentar pensar nisso. E eu ponho muito isso nos meus contos. Eu acho importante isso. Estou falando demais, né? Vou te incomodar. Maravilhoso. Nada, eu adoro. Quero que você fale mais, ainda mais trazendo esse conhecimento e esse tema Imagina. que muito, muito me agrada. É um Sim, tema sim, aí, eu gravei uns stories hoje, foi muito corrido, sim, nem acho que ficou muito bom, mas eu acho que a gente tem que ir comunicando como dá. E falei sim, da importância da gente fazer parte de comunidades hoje em dia. Então, não é exatamente esse negócio de você tem que escolher um lado, mas dentro da comunicação é importante que você faça parte de comunidades, né? O que sim. que você traz além do seu próprio negócio, além do seu livro que você vai vender, o que que você quer vender junto com ele? Qual é o valor agregado, né? E o meu Sim, valor sim. agregado é sim uma defesa de
de uma sociedade mais igualitária ou no mínimo, não no mínimo, mas assim uma sociedade que enxergue a mulher sim como uma peça fundamental, né? Sim, Porque sim. e também fico, como você disse, eu não posso falar muito porque eu sou homem e eu não posso falar muito porque eu sou mulher, né? Eu acho assim que as É, pessoas têm que enxergar, né? E tem sim. muito para ser enxergado por aí. Olha, Camila está dizendo: amo o conto do Menino Morto. Os livros do É. Marcelo são tão originais quanto os títulos. É bem Ah, que legal. verdade, viu, A Camila? Camila, a Camila é autora do livro infantil, aquela super amiga minha, né? Camila Do Tarifi. Tarife. Ela é autora desse livro aqui, do texto, né? A ilustração é minha, mas o texto é dela. Mas é uma questão importante isso. Eu acho que a gente agora tem que tomar cuidado para não ficar sectário também, né? Você tem que tomar muito Sim. cuidado com os princípios, né? Se você pensar bem, o nazismo era cheio de princípios. Então, assim, cuidado com os É. princípios. Você tem que botar um raciocínio. Acabei de ganhar um café aqui, maravilhoso. Ó. Você tem que pensar, Oh! você tem que pensar você tem que pensar de maneira lógica e procurar fugir do pensamento binário, isso é ruim, isso é bom, isso é muito complicado, né? Sim, A tendência é. da mente humana é colocar as coisas nesses termos, mas é muito ruim. Então, assim, eu procuro pensar sem pensar em termos de feminismo ou machismo, eu acho que está mais pelo caminho do centro, né? Eu acho que é isso. Concordo, concordo. Nesse caso dá para ser centrão, É. A Célia Pires né? falou assim E, que as próprias mulheres, eu estava lendo aqui, carregam esse ranço aham, machista. Elas carregam esse é ranço porque verdade. elas são criadas num sistema machista, né? É difícil para uma mulher Uhum. fugir disso, né? É, Reproduz, mulher que, né? Ah, a gente vê mulher que vota em fascista, não vou entrar nessa seara porque senão vai dar confusão, mas tem mulher que vota em fascista, é difícil você entender isso, né? Isso é típico da maneira como ela foi criada, né? Muito complicado. reproduz, né? A educação é Reproduzimos. tudo. É. Vamos falar aí um pouco sobre as suas ilustras, porque eu queria saber assim, como que foi essa transição, eu não sei se houve uma transição mais recente do seu trabalho como artista plástico, de Sim. tela e tal, para o de ilustrador, né? Se houve essa transição mais Foi recente uma, ou se foi, já meio andou paralelo ao longo da vida aí. ela andou paralelo por um tempo. Na verdade, eu não deixei de pintar meus quadros, tal, mas eu pinto muito menos hoje. O que acontece é que é um caminho mais ou menos natural. Se você pegar todo artista, ele faz. Ele vai indo por fases, ele não se repete muito, se ele for um bom artista. Então, ele sempre faz, por exemplo, Picasso acabou fazendo cerâmica no final da vida. O que acontece é que eu fui entrando muito no mundo da literatura, principalmente depois que essa escritora holandesa pediu essa capa. E eu achei aí um nicho. Depois um amigo meu, tem uma capa muito bonita que eu queria mostrar, um amigo meu cronista, ele usou uma foto do filho dele, eu fiz uma aquarela, não sei se dá para ver muito bem, chama o Anjo Miguel. Sim, eu É me um livro de, lembro disso, você Anjo lembra? Miguel. É um livro de crônicas belíssimo desse meu amigo e eu fiz a capa para ele, é uma aquarela. E eu fui sentindo que a coisa foi pegando ritmo. Um pouco antes eu tinha ilustrado o livro da Camila, e aí você vai entrando no mundo da literatura. Eu publiquei um livro com ilustrações minhas. Quando eu publiquei o livro na editora, o publisher falou: Marcelo, tem um cara aqui com texto, quanto você cobra para ilustrar esse texto? Assim, eu falei, meu, não faço ideia de quanto cobrar, quanto se paga por uma ilustração. Ele falou em torno de R$ 100 na época. Falei, quantas ilustrações você quer? Ele falou, quero 6. Aí eu peguei o texto, gostei do texto, eu tento não ilustrar o que eu não gosto, porque eu acho isso muito ruim. Você fazer, você ilustrar um texto péssimo, eu acho que você acaba lastreado ao texto ruim. Como eu tenho outro meio de pagar minhas contas, eu não faço isso. E aquilo foi tomando um certo volume. Depois eu ilustrei um livro de poemas de um amigo meu, que é trompetista cubano, o Jorge Ceruto. E assim foi indo. Então, como
assim, eu não tenho tempo para fazer tudo, né? Não dá. E aí eu acabei dedicando muito mais me dedicando muito mais à ilustração. Quando eu pinto alguma coisa hoje, eu já faço mais em papel, que é uma coisa mais rápida, não suja a casa e está mais vinculado à ilustração. Às vezes um desenho que eu fiz Aham. espontaneamente acaba indo para a capa de um livro, como foi aquele que foi para a Holanda, né? Então é isso. Foi migrando dessa Que, maneira, respondendo a que pergunta. bárbaro. E assim, como é que surgiu essa ideia de você somar a sua, a- o seu escrito e o seu ilustrado? Porque você podia pegar os seus contos e dizer, eu vou é, dar para outra pessoa fazer isso aqui, né? Mas você quis fazer um trabalho mais completo. Completo. Eu acho que é mais interessante, assim, né? Já que eu faço as duas coisas. Uma coisa que aconteceu, eu sempre, nos dois livros anteriores de contos, eu fiz mais ilustrações. Eu fiz, em média, uma ilustração para cada conto. Esse livro que eu escrevi para lançar em 2021, que tem o Mastroianni acendendo o cigarro na capa, eu fiz 13 contos e eu não fiz nenhuma ilustração por conto. Eu fiz só a ilustração para capa. Então, é assim, vai depender de livro para livro, né? Na verdade, eu acho que é por aí mesmo. E para a editora isso facilita, eles gostam, como é que eles aceitam? Como é que isso chega lá? Facilita porque quanto menos ilustração, mais barateia, né? Mas fica menos atraente em termos visuais. Eu não cuido, assim, eu dou os elementos que eu quero para a capa, mas quem cuida da arte é um menino Hum. que faz arte especificamente gráfica, e o menino realmente vê coisas que eu não consigo ver porque ele tem uma visão editorial do negócio. Então eu falo, olha, eu quero essa imagem do Fellini desse quadro aqui, que é esse que você viu, né, que é a capa Sim, do livro que a gente está lançando esse ano, que é essa aqui. Eu falei, eu que quero é esse quadro muito na lindo. capa. E aí eu falei, se vira, faz uma capa bonita aí, com cor e tal, e aí ele fez. Mas eu quero, a ilustração eu quero minha, eu acho importante. Gosto do meu trabalho. É cínico, Eu mas é isso, gosto na muito. verdade. É Não acho cínico. cínico, eu gosto muito do meu também. Aliás, É, eu daria um outro formato. É engraçado, cada um tem um jeito de trabalhar, mas eu daria um outro formato, porque eu acho realmente muito linda essa, essa pintura do Fellini. Então eu é. não colocaria essa faixa em cima, eu jogaria o título de uma outra forma aí nessa capa. Então, mas você vê como é muito complicado, não dá para agradar todo mundo, né? Assim, é bastante Não. complicado. O menino, ele é designer e especialista em edição, em editora, né? Editora de livro. Então, assim, é muito difícil, assim. Eu raramente contesto, entendeu? Assim, porque eu realmente gosto do trabalho dele. Porque ele entende. Agora, tudo pode acontecer, né, Dani? O Luiz Schwartz, ele falou, o dono da editora da Companhia das Letras, ele falou numa entrevista que a única coisa que ele não delega é a capa. E ele não tem formação de design, de designer, né? Mas ele falou que a Uhum. capa ele quer assinar embaixo, senão ele não sai. Entendeu? É uma coisa pessoal, né? Bom, das ilustrações, você. Nem todos os contos são ilustrados, né? Desse próximo livro, nenhum Você conto é estava ilustrado, dizendo. só a capa. Nenhum conto. Uhum. Esse que tem o Mastroianni na capa, que é o título Lindo. remonta a ele. Eu só tenho esse bico de pena para a capa. E não, eu não fiz nenhuma. Alguém me ouvindo?
Oi, Oi, voltou. voltou. Voltou, voltou. Voltou. Ui, Voltou. ainda Voltou. bem. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Mas muito Ô, bom, muito bom. Marcelo, É. e aí você estava dizendo sobre as ilustrações, eu não sei que parte aí que você já não, que você parou, na verdade, né? Não, Estava eu acho que eu dizendo parei. que nessa do eu- Mastroianni você fez a capa e não dentro, né? não dentro, eu fiz para não perder o ritmo da escrita. Não sei se você conseguiu ouvir isso. Porque eu Ah, estava tá. num ritmo muito forte com a escrita dos contos. Eu falei, se eu parar para fazer uma ilustração para cada conto, eu vou perder o ritmo. E estava num ritmo bom, eu já tinha vários contos estruturados, e aí eu achei melhor não fazer nenhuma ilustração e fechei o livro sem ilustrações. Gostei. Ele é um livro um pouco maior do que os outros, assim. Eu gosto de escrever em torno de 80 páginas. Eu acho que as pessoas não têm paciência para ler muito, mais do que isso, não, sabe? Sim. E gosto de tiro rápido. É. Eu sou um cara muito ansioso. Eu gosto mais de contos. Eu acho que eu nunca seria um romancista, porque eu não consigo ficar trabalhando num texto mais do que uma semana, 15 dias, fazer uma primeira correção. Eu gosto realmente de coisa rápida, tiro rápido e livros pequenos, um por ano e pequenos. Os contos de desespero foram o primeiro livro O seu? primeiro, o primeiro livro de contos. Esses contos eu tinha escrito De em contos, 90. mas você já tinha escrito outros livros? Não, não, não. Na Não. O que verdade, eu quero saber é o seguinte. Sim, por pode falar. favor. Esses Não, o que eu contos eu quero já. saber é se você É. sente que a sua escrita foi evoluindo e de tal forma que agora para esse do Mastroianni, você não sentiu tanta necessidade da ilustração porque talvez você tivesse mais conteúdo escrito. Pode-se Não, dizer eu acho isso ou que não? não. Não, eu acho que não. Eu acho que era para não perder o ritmo mesmo. A escrita ela muda naturalmente, como tudo muda. Os pequenos contos de desespero e uma fábula de amor eram os contos que eu tinha escrito em 99 e 2000. Em 99 eu tinha 34 anos. Hum, Eu editei em 2018. Em 2018 eu já tinha 53. Então eu tive que dar uma revisada porque modificou um pouco, né? Modificou o texto e modificou a maneira de pensar. Tudo se modifica, mas eu acho que a ausência de ilustrações sobre o que você estava perguntando no livro do Mastroianni não foi por isso, foi mais por uma questão de ritmo de escrita que eu não queria truncar. Só isso. Talvez eu entendi. até volte a fazer outros livros com uma ilustração para cada conto, né? É. Vamos ver como vai ser esse, né? Vamos ver, Qual, vamos qual ver, vamos a ver. carteirada que ele vai dar? Eu sempre tento, Né? eu sempre tento pegar o cara na capa e no título, né? Para É. chamar a atenção. Vamos ver. O que que você sente assim de todas as suas histórias, os seus contos? Tem algum que te define? Não, eu acho que todos me definem. O escritor, no fundo, ele sempre escreve de si mesmo, né? Eu acho que todos me definem muito. Mas você vê um pouquinho de mim em Exatamente. cada um, né? Você vê um pouquinho de mim em cada um. Uma coisa que você faz, às vezes você cria um personagem. Difícil o personagem sair do zero. Geralmente você mistura pessoas, né? O comportamento de uma com o comportamento de outra, com os olhos azuis de outra pessoa. Às vezes o que você tem, você tem uma história que às vezes é comprometedora, que aconteceu com uma mulher madura e você transforma num homem jovem para não comprometer ninguém, para não ficar muito evidente. Então, mas diz sempre da gente. Os contos dizem muito. Eu acho que no conteúdo dos meus contos essa questão triste e angustiosa reflete exatamente como eu sou. Um cara, não sou triste, mas eu sou um cara para lá de angustiado. Isso daí, um médico angustiado é complicado também, não? Eu não acho, não. Eu acho que Não? independente da profissão, assim, é que o problema do médico é que, conforme a especialidade que você faz, se traz muita angústia por conta da atividade, né? Criança doente não é um negócio fácil. Sim. Naturalmente traz angústia. Acho É que por traz isso que eu menos, estou dizendo. Uhum. naturalmente traz mais angústia. Mas tem pediatra como eu que tem a cuca super fresca que não se angustia com as crianças doentes, não.
Eu me angustio muito e o que me fez cansar. Acho que o que me fez cansar realmente do exercício da medicina foi justamente o fato de eu ser angustiado, né? Eu acho que é por aí. Marcelo, você é ótimo. Ó, nós estamos Ah, chegando muito nos obrigado. últimos 10 minutos da nossa Ah, mas conversa. eu nem Passa notei, viu? muito rápido. Passa muito rápido. É porque você tem É. muito repertório. Eu fico Imagina que é isso. pensando, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas para o Marcelo, vamos fazer isso, aproveitar esses 10 minutos. E eu fico pensando o que é, te perguntar, porque eu te conhecendo, eu sei que você é um poço de inteligência, Imagina, Dani, é tanta coisa, e eu te admiro demais. Eu acho que é você muito recíproco isso. legal. O que eu gosto muito obrigada. O que eu gosto é essa sua é, habilidade de se dedicar às coisas e você vai e faz. Você disse, vou escrever, e escreveu, e lançou, e correu atrás, que é uma qualidade que eu admiro também, talvez por eu não ter tanta. Eu tenho 4 livros escritos. Na Sim. verdade, eu estou escrevendo o quarto. é, Eles são variados, tem contos, tem, enfim, outras coisas, e eu não consigo pegar esses livros e, enfim, dividir. Eu acho que o escritor, ele é um grande. ah, ele é muito comunitário, ele tem ele é solidário, porque ele divide a sua criatividade, a sua produção com as outras pessoas. Ele também é um vaidoso, obviamente, Sim, porque a sim, tem gente um quer narcisismo ser forte. lido, né? Um Tem um narcisismo narcisismo forte. fortíssimo nisso. Mas, Como é que assim, você se define? então, eu acho que a questão, assim, primeiro que o narcisismo realmente, assim, é clássico, né? Todo artista é narcisista. Se você não for narcisista, você não é artista, né? Uhum. Isso é uma coisa. E segundo, que o que me faz lutar tanto pela minha literatura e pela minha pintura é o medo, e aquele medo ao qual eu me referi no começo da nossa conversa, que é o medo de chegar à beira do túmulo e olhar para trás e falar que puta vida besta que eu levei, entendeu? Assim, nossa, eu vejo gente levando a vida burocrática aí, agora aquilo serve para o cara, eu vou fazer o quê, entendeu? Para mim não serve, né? Para mim não serve. Assim, eu Cada um. morreria muito frustrado se eu não tivesse botado para fora tudo que eu escrevi ou tudo que eu pintei, sabe? As pessoas podem queimar depois que eu morrer. Isso é o lado narcisista, mas assim, na verdade eu não queria levar uma vida besta, não, realmente não queria. E acho que não levei, sou bem sambado, como dizem, não é? E até o queimar seria interessante. Vamos pensar aqui, por que está queimando, né? Se está queimando É, porque está incomodando, pois também me é, faz pois bem. é, pois é. Mas eu Também não me queria faz. que queimasse, não. Meu narcisismo quer que isso dure mais do que um quadro de Caravaggio. Olha, e eu admiro muito Muito bom. Caravaggio. Olha só, o que que você, o que que você está pensando agora? Por conta da pandemia, você não pôde lançar esse Sim, livro do Fellini. sim. Lançar não é lançar a palavra, né? Lançar É parece uma lançar. coisa É jogada. lançar. A gente usa normalmente, na própria editora a gente usa lançamento, a gente sempre faz um evento para lançamento, tal, num lugar público. E no fundo, é a cereja do bolo, né? É a festa em que você reúne as pessoas que você ama, lança o livro, vê o efeito que ele faz. É, eu acho que assim, o plano é lançar, se a gente conseguir lançar para o segundo semestre. Estava marcado para o 28 de março. Assim, se eu tivesse marcado uma semana antes, tinha acontecido. Justamente naquele momento, tudo começou a se fechar e não deu. Vamos ver se eu consigo lançar no segundo semestre. Eu estou um pouco pessimista, porque assim, eu vejo que o vírus está recrudescendo um pouco, mas a economia está quebrando. Então, assim, fica muito difícil você lançar um livro com a economia quebrada, né, Dani? Eu imagino você para produzir conteúdo que você está sofrendo, porque as pessoas estão sem dinheiro, né? Assim, Sim. eu trabalho, eu sou médico do serviço público, eu tenho um consultório, meu consultório está vazio.
As pessoas não têm mais dinheiro. Eu uso o parâmetro do consultório justamente por isso. As pessoas não têm dinheiro para pagar convênio, eu não tenho paciente. Então, assim, o lançamento do livro no segundo semestre vai ser uma coisa bastante simples, provavelmente, porque ninguém tem grana, né, Dani? Porque é Então triste, é eu vou triste. te dar uma boa notícia. Você falou, eu Ah, imagino como que você imagina como o que eu tenho passado. Na verdade, nessa pandemia, desde que começou, eu tenho trabalhado muito mais do que no ano Que passado, que alegria, estava que ok. alegria, que alegria, que alegria. Muito mais, Nossa, de que alegria. verdade, porque eu acho que é um momento que as pessoas estão enxergando a necessidade da comunicação, Sim, até sim, porque elas têm que mudar a forma de sim, agir. Então, eu sim, creio assim, até para o lançamento, você tem que pensar um pontinho além. Né? De repente, é, não dá para fazer aquele lançamento natural, onde as pessoas vão lá, compram o livro e tal, mas é, fazer uma live, né? A gente podia ter aproveitado aqui para você ler sim, um conto, não tive essa sim. ideia, me perdoe. Não, Mas podemos imagina, fazer Dani, você uma está outra fazendo bonito. live e aí, de forma alguma, é um imenso prazer. Mas assim, fazer uma live lendo seus contos, gravar, eu Sim, acho que é uma forma de você atrair e jogar também esses livros para plataformas de internet para serem internet. vendidos assim, para serem lidos dessa forma. Também é bem Nada, interessante. Tem que ter uma outra visão. sim, Mas eu penso assim também, até como escritora, não lançada, né? Mas sim, como escritora, eu tenho muito desejo de sentir o livro, né? O sim, livro físico é um sim, desejo de qualquer escritor, né? Você pode até sim, sim, colocar para ser vendido na internet, mas você quer segurar ali o seu livro e sim. dizer, ó, esse aqui é É, o a livro. parte da vaidade, né? Do narcisismo. Eu acho que a gente é filho do próprio século em que a gente nasceu. A gente nasceu no século XX, a gente é muito vinculado ao livro de papel. Eu sou, assim, absolutamente louco pelo livro de Sim, papel. Eu tenho que eu admitir, por também. exemplo, até outro dia eu li a Folha de São Paulo em papel, diariamente. Eu gosto do papel. Até Uhum. que veio o coronavírus, a banca não abre mais. E aí agora eu leio a Folha de São Paulo online. Só que eu leio a edição impressa. Ele dá essa opção da opção impressa. Eu acho que livro vai virar peça de museu. A minha netinha de 12 anos, ela é super trabalhada na literatura, eu fico buzinando na orelha dela, super estimulada. Ela lê muito e ela lê livro físico e ela lê no Kindle. Eu já sinto que ela tem uma tendência para o Kindle e assim, para essa geração intermediária vai abandonar o livro de papel. Vai virar peça de museu. O É. texto vai continuar, mas vai virar peça de museu. Mas como eu sou um homem do século XX, assim, estou curtindo o livro em papel ainda. Vai ficar como um presente. Você não tem como dar para uma namorada um link, né? Você tem que dar um É. livro autografado e tal. Então, você gosta do livro, você vai e dá o livro. Mas é uma outra pegada, não tem nada a ver com o texto especificamente só, né? Eu acho que é por aí. Marcelo, a gente tem um minuto. Eu quero que você fale como é que faz para comprar seus livros. Não, bom, meus livros, assim, Ou que praticamente estão você, eu esgotados. te deixo aí as últimas palavras. Meus livros são editados pela Polo Books, é um selo aqui de São Paulo, não esqueçam, estão disponíveis na editora. Os livros anteriores já estão praticamente esgotados, tem um ou outro aqui, é, pode entrar em contato com a editora, que eles arranjam para vocês, e Polo Books é o nome da editora. O livro, A Roma de Fellini, desse ano, ainda não dá para sair, porque estamos com todos os exemplares prontos na editora, tem um pouco aqui em casa, mas nós vamos esperar por uma questão contratual, a gente vai esperar o lançamento do livro físico no segundo semestre. Então está mais ou E menos quando nesses for termos. lançar, eu vou informar por aqui também. Ah, Marcelo, muito foi um obrigado. imenso prazer, muito obrigada. Eu que Um grande agradeço. beijo. Você foi muito gentil. Um beijo, bom trabalho. Você foi Gente, generoso. ouçam o que ela fala. Essa menina sabe muito de divulgar as coisas. Um beijo.